Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao programa Mais Saúde de hoje, que hoje é transmitido direto aqui do Parque de Exposições, dentro da nossa programação da cobertura da FENAMILHO. Bom, hoje nós vamos falar sobre diversos assuntos e nós contamos também com as suas participações aí de casa. Vocês podem participar com a gente através do WhatsApp 999474515. Nós já estamos recebendo aqui hoje o Dr. Walter Garcia, que é urologista, vai falar sobre disfunção erétil e também sobre reposição hormonal. E na segunda parte do nosso programa de hoje, nós vamos receber o Dr. Daniel Tolentino, que é oftalmologista, e irá falar sobre glaucoma e catarata. Bom, fiquem atentos, porque hoje nós temos muitas informações para vocês. Para começar, boa noite, Dr. Walter, seja bem-vindo ao programa Mais Saúde de hoje. Boa noite, Ayandra, boa noite a todos em casa. É um prazer novamente estar aqui, prestigiando não só o seu programa, como também a nossa festa. Hoje, feriado, trabalhou bastante já, né? Trabalhei, já realizamos algumas cirurgias e a gente não pode parar, né? Então, assim, o pessoal está curtindo a festa, mas a gente está trabalhando. Dr. Walter, esse assunto já foi tocado com você através do programa Que Boa Ventura e requer muitos cuidados mesmo, muitas curiosidades, embora muitas pessoas ainda tenham um preconceito de falar a respeito disso. Mas para o pessoal de casa entender, o que é disfunção erétil? Bom, a questão da disfunção erétil na verdade, uma dificuldade do paciente de iniciar ou então manter a sua ereção para o ato sexual, né? As disfunções sexuais, elas não giram apenas em torno da disfunção erétil. Elas podem girar em torno da dificuldade do paciente de ter um orgasmo, né, uma anorgasmia, ou então o paciente que tem a diminuição da libido, da vontade sexual, ejaculação precoce e alguns outros problemas. Essa disfunção erétil, ela tem essas dificuldades que o senhor falou, do dia a dia da pessoa, de um homem, mas o que são causas? O que a gente pode alencar como causas da disfunção erétil? Bom, a disfunção erétil está muito relacionada, obviamente, à questão da idade, né? Os pacientes acima de 50 anos eles têm uma tendência maior de desenvolver a questão da disfunção erétil. A disfunção erétil a gente costuma separar ela em grupo de causas orgânicas e no grupo de causas psicológicas, né? Então, a gente tem por obrigação separar os pacientes nessas duas categorias inicialmente. Nas causas orgânicas, a gente tem a obrigação de listar, né, as questões relacionadas ao tabagismo, maus hábitos de vida, né, sedentarismo, aumento do colesterol, diabetes, pressão alta, né, que são os mesmos fatores de risco para as questões das doenças cardíacas, né, dos AVCs. Agora, a outra... Então, tem duas causas que a gente pode elencar, então, como a disfunção erétil. Mas o que é mais predominante? Bom, as causas psicológicas, elas costumam ser um pouco mais prevalentes no consultório. É claro que, em relação às causas orgânicas também, a gente tem que colocar as deficiências hormonais, né? A falta da testosterona ou a diminuição do hormônio tireoidiano, aumento de alguns outros hormônios que podem levar à queda da testosterona e, consequentemente, diminuir a ereção do paciente. Agora, Dr. Walter, a gente pode dizer que isso é uma questão comum, que acontece com frequência e que as pessoas realmente devem procurar o médico e, se forem procurarem o mais cedo possível? Bom, é uma questão muito comum, né? Então, assim, a gente calcula que mais ou menos 20% dos pacientes acima de 50, 60 anos vão ter algum tipo de disfunção erétil. Portanto, é uma causa bastante prevalente. E isso, com o passar do tempo, tende a aumentar em número. Por exemplo, os pacientes acima de 80 anos podem chegar até 50%, ou seja, metade dos pacientes com um tipo de disfunção erétil. Agora, é uma questão que a gente pode dizer assim, que quanto mais cedo você procurar o médico, o homem também tem essa questão do preconceito, o homem também deve procurar o médico, fazer consultas rotineiras? Bom, o homem tem que deixar um pouco de lado a questão do preconceito, né? O preconceito ele sempre vai trazer prejuízos, como retardo do diagnóstico, vai levar a questões relacionadas ao próprio casamento, né, ao próprio relacionamento, a infelicidade da esposa, né, que pode achar que o paciente não se interessa mais por ela, ou até que está tendo alguma relação extraconjugal. Isso gera muita crise, né, dentro do relacionamento. Então, o homem ele
tem que deixar de lado o preconceito, não só com relação à parte da disfunção erétil, mas a parte dos problemas relacionados à próstata também, né? Fazendo os exames de rastreamento todos os anos. Então, a gente vê que isso está melhorando, mas isso ainda está muito longe do ideal. Agora, a gente está falando aqui dessa questão principalmente relacionada aos idosos, a partir de uma certa idade, eles têm essa tendência de ter esse tipo de problema, mas também a gente vai entrar no assunto agora que é muito importante, gente, que é a reposição hormonal. Isso não só para idosos, tem adolescentes, tem crianças que têm a taxa de hormônio abaixo do que deveria ter, né? Exatamente. É lógico que isso é mais prevalente acima dos 50 anos, né? Mas a gente tem que abrir investigação a partir do momento que os pacientes têm algum tipo de sintomatologia ou de manifestação que pode ser devido à causa pode ser devido à queda dos hormônios. Então, por exemplo, às vezes o paciente tem uma certa o paciente apresenta infertilidade, por exemplo, né? A gente vai investigar, a gente vê que às vezes o paciente tem uma falta da testosterona ou algum outro hormônio que está diminuindo as taxas de testosterona. E a questão da reposição hormonal é uma coisa que está cada dia mais em voga, cada dia mais estudada, mas infelizmente a gente ainda não tem tantas certezas assim. Existem mitos, né, que giram em torno da reposição, então às vezes o paciente fica um pouco com medo de fazer a reposição hormonal quando ela é indicada pelo médico. Mas o que a gente sabe hoje é que as medicações são bastante seguras. As medicações hoje, por exemplo, não apresentam efeitos colaterais relacionados ao fígado, que era muito comum antigamente. E o hormônio, quando ele está baixo, ele deve sim ser reposto, uma vez que isso melhora sobremaneira a qualidade de vida do paciente em todos os sentidos, não só na questão sexual, mas também na questão relacionada ao estresse, ao cansaço, alterações do sono, etc. Isso também tem relação para adolescentes em relação ao crescimento, crescimento do pelo do homem, isso também tem essa relação? Sim, existem as fases de desenvolvimento, né, sexual, as fases de desenvolvimento da genitália masculino que o urologista ele tem por obrigação acompanhar, né? Então a gente tem que ter bastante cuidado nessa questão também, porque a reposição hormonal ela pode gerar, se feita de maneira inadequada, uma série de efeitos colaterais, né? Ela pode, por exemplo, diminuir o crescimento final, né, do adolescente ou da criança. Então esse diagnóstico ele tem que ser dado com bastante precisão e a reposição tem que ser feita com bastante cautela. Bom, o que é sabido, que a gente tem que alertar aqui então, é que é muito importante que as pessoas procurem então o médico, o urologista desde cedo, porque assim como a mulher vai ao ginecologista desde cedo, tem ali a consulta periódica, é importante também que o homem tenha esse acompanhamento, justamente para investigar se tem alguma anormalidade ali e também para fazer seu tratamento, né? Exatamente. O homem tem que criar a rotina do ginecologista, do andrologista ou do urologista, como a mulher tem a rotina relacionada ao seu ginecologista. Deve ser feitos exames anuais, né, a partir dos 50 anos de idade, e qualquer tipo de alteração, seja ela do ponto de vista sexual, seja ela do ponto de vista do trato urinário, o homem deve procurar o urologista. Não só o homem, né, a mulher também, se tiver alguma alteração do ponto de vista urinário, incontinências urinárias, deve recorrer ao urologista para fazer o seu tratamento, a sua avaliação. Tá certo, doutor Walter, nós vamos para um rápido intervalo, mas voltamos daqui a pouco com esse assunto e com muito mais informações para vocês. É daqui a pouco. Voltamos com mais um bloco do programa Mais Saúde. A gente continua o nosso bate-papo aqui com o Dr. Walter Garcia Morato Júnior. Lembrando, gente, que as pessoas que quiserem participar com a gente podem participar pelo WhatsApp, o 999474515. Agora, doutor Walter, a gente estava falando sobre essa questão da reposição hormonal, mas como fazer o diagnóstico? Porque a gente sabe que atua aí tange por algumas áreas, como endocrinologia, com você na sua especialidade com urologista, e tem algumas diferenças, então é importante ter atenção mesmo para esse diagnóstico. Como que ele pode ser feito? Bom, o diagnóstico do DAEM, né, que é a doença androgenética do envelhecimento masculino, que seria a andropausa, né, ela é feita baseada nos sintomas, nos achados clínicos e nos exames laboratoriais.
Então, o paciente, geralmente, ele tem algumas alterações do ponto de vista sexual, disfunção erétil, etc. Fadiga, depressão, né? Alterações do sono. E associado a um exame de testosterona diminuído, né? Os exames de testosterona séricos diminuídos. É super importante frisar isso, que são necessárias as duas coisas. Então, o paciente que só tem esses sintomas, mas tem os hormônios normais, as concentrações hormonais normais, ele não necessita de reposição hormonal. Isso pode levar a alguns efeitos colaterais indesejáveis, pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares. Então, isso não deve, nessa situação não deve haver reposição. Uma outra coisa importante se o paciente não tiver os sintomas e a testosterona baixa, também não deve haver reposição. Uma vez que é normal, é fisiológico a queda das taxas de testosterona ao longo da idade, ao longo do tempo. Então, o diagnóstico ele é clínico e laboratorial. Com relação aos valores de testosterona, a gente tem algumas divergências entre sociedades, sociedade de urologia, de endocrinologia, mas essas divergências são divergências pontuais, não representam grandes diferenças, não. O que o paciente tem que estar atento é discutir realmente com o seu médico a necessidade da reposição. E a partir do momento que ela é feita de maneira correta, ela é bastante segura. É lógico que tem que haver um acompanhamento dos níveis hormonais, deve haver um acompanhamento dos níveis de PSA, porque se o PSA, né, que é o exame relacionado ao câncer de próstata, começar a aumentar, a gente tem que fazer alguma investigação mais aprofundada nesse sentido, né? Uma outra questão que tem que ser pesquisada com o paciente é relacionada à apneia do sono, né? O paciente que tem apneia do sono tem uma contraindicação relativa à reposição dos hormônios. Então, é super importante o paciente estar em sintonia com o seu médico, perguntando e esclarecendo as suas dúvidas. Agora, a gente falou então sobre o diagnóstico, como ele pode ser feito, por que é importante essa investigação, mas agora a gente quer saber também quais são as formas de repor esse hormônio. Tem alguns tipos de tratamento, quais são esses tipos e por que é importante fazer o tratamento correto para não ter esses problemas que o senhor falou. Exato. Bom, as medicações elas estão evoluindo, né, muito. Então, os efeitos colaterais são cada vez menores desses hormônios. Hoje em dia a gente sabe que as formulações orais, ou seja, os comprimidos, eles não têm um sucesso muito grande no tratamento, porque eles não mantêm os níveis satisfatórios da testosterona ao longo do tempo. E além disso, eles têm uma absorção incerta. Então a gente sabe que dessa maneira a gente não consegue os níveis de testosterona fisiológicos o tempo todo. Então assim, a gente está utilizando bastante a medicação injetável, né? Essa medicação injetável hoje, ela dura mais ou menos 3 meses, então é feita a injeção a cada 3 meses, e a gente vai acompanhando essa testosterona para poder espaçar um pouco as aplicações na medida que o hormônio aumenta demais. Então isso aí não é desejável e a gente pode espaçar um pouquinho as aplicações. Existem outras formas também, são formas geralmente mais caras, né, mais onerosas ao paciente, que é a questão do desodorante de testosterona, que é muito bom na questão do acompanhamento, né, que você pode fazer um acompanhamento de 15 em 15 dias e evitar níveis muito elevados da testosterona. Existem géis também, existem adesivos transdérmicos. Então, isso tudo esbarra um pouquinho na questão do custo, né? Então, a comodidade da testosterona injetável e o seu custo, que é um pouco menor, geralmente geram a preferência por essa modalidade de tratamento. Mas, mais uma vez, isso tem que ser discutido com o médico, os prós e contras de cada tipo de apresentação da testosterona. Mas, de maneira geral, são todas muito seguras. Todas praticamente isentas de efeitos colaterais, desde que indicadas de maneira correta. Para a gente fazer um comparativo, então, seria como a evolução do anticoncepcional. Era mais forte com a medida do tempo, com a evolução, com o avanço da medicina, então esse medicamento foi evoluindo também e se tornando menos ofensivo para as pessoas que fazem gestão dele, né? Perfeitamente. A medicação ela foi ficando mais próxima do hormônio fisiológico, né? Do hormônio do próprio organismo. Então, antigamente, toda a testosterona que era reposta, o paciente tinha por obrigação, por exemplo, fazer exames do fígado regularmente, porque podia gerar uma hepatotoxicidade, né? Podia gerar uma hepatite medicamentosa.
Hoje em dia isso não existe mais. O médico já está totalmente o médico está, como que eu posso dizer, ele não precisa mais fazer esse tipo de investigação da parte hepática, né? O médico ele só precisa acompanhar hoje a questão do hormônio em si, o PSA, né, que é importante na questão da próstata, e o hormônio, ele, às vezes, sobe um pouco a série vermelha, ele engrossa um pouco o sangue. O médico tem que estar também atento a essa questão. E se isso, por acaso, acontecer, suspender um pouquinho, deixar os níveis de hemoglobina baixarem um pouco e retomar o tratamento. Bom, doutor Walter, para as pessoas que ficaram interessadas aqui no bate-papo, a gente sabe que elas podem procurar o médico e como que elas podem e devem te procurar, onde que elas vão encontrar o senhor? Bom, eu acho que o mais importante é o esclarecimento à população, principalmente a população masculina, acerca da reposição do hormônio dos andrógenos, né? Eu estou à disposição dos pacientes, eu estou no hospital atual, estou no Hospital Nossa Senhora de Fátima, e assim, o que a gente gostaria de ver no consultório é a quebra dos paradigmas do passado, né? É a quebra da questão do preconceito. Então, a gente está totalmente aberto à questão do diálogo, a gente pede que o paciente compareça ao consultório para realmente contar e resolver os seus problemas. Porque a partir do momento que o paciente se abre, que a gente tem a abertura para com ele, a gente consegue resolver as coisas da maneira mais satisfatória. Essa é a nossa intenção aqui, realmente levar a informação para o pessoal de casa que está nos assistindo, para que eles também quebrem esse paradigma e procurem o senhor com esses esclarecimentos que eu tenho certeza que vai ser muito válido para essas pessoas. Bom, agradeço a sua participação conosco aqui hoje, conto com a sua presença mais vezes no programa também. Agora, uma perguntinha, vai conseguir aproveitar a festa com 3 crianças novinhas dentro de casa? Esse ano, infelizmente, a gente vai só cuidar dos trigêmeos. É uma tarefa árdua, intensa, apesar de muito prazerosa. Nós estamos muito felizes com os nossos 3 bebês. Esse ano a gente vai ficar só em casa mesmo. Mas que o Patense tenha uma boa festa. Esse é o auge, né, da nossa cultura. É uma festa muito importante, não só a nível regional, mas a nível estadual. A festa cada vez ganha maiores proporções. E eu desejo a todos uma boa festa do milho. Tá certo, então, obrigada, boa noite e até mais. Muito obrigado, boa noite. Bom, gente, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco com mais um bloco do programa Mais Saúde. Hoje nós vamos receber, então, a presença do Dr. Daniel Tolentino, vai falar sobre glaucoma e catarata. E se você tem alguma pergunta, já pode participar com a gente agora. Daqui a pouco nós voltamos. Olá, boa noite. Voltamos com mais um bloco do programa Mais Saúde. E aqui comigo já o Dr. Daniel Tolentino, que é oftalmologista e vai passar para a gente informações importantes sobre algumas doenças que requerem muitos cuidados e que podem, se não tratadas, levarem até a cegueira. Então é muito importante vocês, a partir de agora, ficarem atentos a essas informações. Lembrando, se alguém tiver alguma dúvida, quiser mandar alguma pergunta, pode participar com a gente através do WhatsApp. Primeiramente, boa noite, doutor Daniel. Seja bem-vindo ao programa Mais Saúde, hoje com transmissão direto aqui da FENAMILHO. Boa noite, André. Boa noite, telespectadores. Vamos dar aqui uma passadinha hoje, falando sobre o glaucoma, aproveitando a campanha nacional que vai ter no final da semana, no dia 26. Vamos tentar mais uma vez elucidar e desmitificar, tirar alguns mitos do que é glaucoma, diagnóstico e tratamento, porque isso é muito importante na atualidade, porque a população, às vezes, não necessariamente por ser carente, mas não é detentora de um conhecimento técnico da situação. Então, impede muito a gente alcançar um bom tratamento da doença, e ela é uma doença grave, Bom, como o senhor começou a falar, então é importante ficar atento e saber o que são essas doenças. Para o pessoal de casa, então, entender o que é o glaucoma e como que ele pode afetar a nossa vida, a nossa rotina. Primeiro mito, está no diagnóstico: glaucoma e pressão alta do olho. Não necessariamente pressão alta do olho diagnostica um glaucoma. Glaucoma é lesão do nervo óptico, tendo alteração pressórica ocular ou não. 1/4 dos casos de glaucoma acontecem sem alteração básica da pressão. Básica que eu falo, no dia a dia a gente mede uma pressão acima de 20, 21, pode ser uma alteração do paciente.
1/4 dos pacientes tem uma pressão abaixo disso, então tem uma pressão dita normal e tem a lesão do nervo óptico. A gente tem que tratar corretamente e abaixar ainda mais essa pressão. Agora, qual que é o motivo, então, dessa doença? O que pode desencadear o glaucoma em uma pessoa comum, que até então não teria um problema tão sério e grave de vista? Uma doença multifatorial, basicamente genética, né? Alteração das estruturas oculares entre drenagem e produção de líquidos oculares, que é o humor aquoso. Então, quando a gente tem essa alteração, a gente tem uma dificuldade no controle satisfatório de uma pressão, causando lesão do nervo óptico. Isso vai chegar a um quadro de cegueira no futuro. Então, um paciente que passa batido num diagnóstico, ou não faz um tratamento correto, ou um segmento correto de acompanhamento, ele no futuro ele vai ter uma sequela visual com certeza. E quando chega nessa lesão de nervo óptico avançado, a gente já não consegue mais recuperar a visão do paciente. Agora, então, como que pode ser feito esse diagnóstico? Quais são os primeiros sintomas ali que as pessoas vão perceber para que elas passem, então, a consultar o médico e entenderem, procurar, investigarem se realmente elas estão com essa doença? É um ponto bacana, porque como o próprio nome da doença, né, a gente tem um apelido aí, né, no caso, é um mal silencioso. Até certo ponto, no início, o paciente não sente nada, ele não tem nenhum problema de alteração visual ou desconforto ocular, a não ser em alguns casos onde tem uma crise de glaucoma agudo, que vai evoluir como um pico pressórico, e vai causar um quadro inflamatório bem típico no olho do paciente, com embaçamento visual, uma dor intensa, um aumento da pressão muito acentuado, uma vermelhidão que não muda e não passa com nada. E nem o tratamento de analgésico consegue segurar essa dor ocular. Então o paciente acaba no desespero indo para o consultório. Você pega um caso de glaucoma agudo que tem que ser tratado em 12, 24 horas, que não pode esperar, senão a lesão do nervo óptico é permanente. Esse paciente ele chega no consultório da gente sem sentir nada, e num exame de rotina, de fundo do olho, de medida da pressão, a gente suspeita do problema. Aí a gente procura com outros exames, tomografia computadorizada. Se for uma lesão mais avançada, aí vem o campo visual. O campo visual não faz diagnóstico precoce, a não ser em determinados aparelhos. Então isso a gente tem que saber manejar a doença. Então é importante o paciente escutar o médico ser bem informado na doença para saber fazer o diagnóstico e o tratamento correto. Agora, esse tratamento, então, como que é o tratamento? É um tratamento fácil, difícil? Vai depender de cada caso? Tanto que a doença já está evoluída? Bom, basicamente é o seguinte, a gente começa com um tratamento clínico, né, que é a opção por colírios. Então a gente vai utilizar 1, 2, 3 drogas ou associações entre elas. A importância de, no início, a gente conseguir fazer o paciente usar esses colírios e controlar o problema, não é que a gente não queira que o paciente opere. Em alguns casos não tem saída, vamos chegar na cirurgia. Mas se a gente conseguir postergar o máximo possível o tratamento cirúrgico, deixando essa arma na manga, a gente vai ter uma satisfação melhor de todo o nosso arsenal terapêutico. Por quê? Chega um momento de tratamento, exemplo, a droga mais comum, que é o timolol, a taquifilaxia, que é o seu olho, o seu organismo acostuma com o remédio, ele para de fazer efeito. Então a gente tem que substituir a droga em 2 a 3, 5 anos. E é importante, então, a gente sempre resguardar os nossos tratamentos, as opções. Então vamos tentar colírio, tratamento clínico, deu certo? Vamos manter o tratamento. Não deu certo, aí a gente parte para um tratamento a laser ou para um tratamento cirúrgico. Agora, isso é um tratamento fácil, prático, é doloroso ou não? O tratamento de colírio é um tratamento indolor. Às vezes desconfortável devido à quantidade de drogas, e como toda droga tem seu efeito colateral, e no olho pode causar uma conjuntivite química, uma reação alérgica, irritativa, um desconforto ocular de ardência na hora de estilar o colírio, mas isso a gente tem que orientar o paciente e mostrar para ele que é mais importante o uso do remédio do que o risco de perder a visão. Então ele tem que entender a necessidade do tratamento. O tratamento cirúrgico, uma cirurgia básica, anestesia local, uma sedação, o paciente não vai sentir dor. Um desconforto pós-operatório é comum, mas depois fica tudo tranquilo. Então é isso que a gente está falando, né? Dia 26 agora, gente, é o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma. E para que você não tenha esses problemas que nós acabamos de falar aqui, é importante vocês ficarem realmente atentos. É importante essas datas para o médico, para o consultório, para divulgação, para informação.
Sim, é uma divulgação para a população mesmo. Porque, querendo ou não, é uma especialidade fechada e difícil acesso, né? Principalmente no Sistema Único de Saúde. Então, a gente tem condição, né, de estar levando o paciente um pouquinho mais de informação, e eu trabalho isso muito no consultório, panfleto informativo, dando orientação, respondendo perguntas, dando atenção para o paciente, porque ali eu vou ter um retorno melhor no tratamento do problema dele. E é uma doença que, caso não seja tratada, ela pode, inclusive, levar à cegueira. E, realmente, gente, é uma coisa que ninguém quer passar por isso. E, principalmente, ninguém quer nem chegar aos sintomas que podem ser graves e que podem trazer muitos transtornos, né? Pode não, vai levar à cegueira. A gente é indiscutível, né? Então, assim, fez o diagnóstico, tem que tratar, não tem outra saída, né? Então, ele vai levar essa doença para o resto da vida. O que vamos fazer no consultório? Controlar o problema, retardar o máximo possível a perda visual. A sequela de cegueira, se não tratada, é inevitável. Agora, a gente pode falar em relação à estatística, se atinge mais jovens, mais adultos, mulheres ou homens, e a partir, normalmente, de que idade que essa doença pode ser desencadeada com mais frequência? Basicamente, é uma doença que pode acometer toda a faixa etária. O mais comum são mulheres, raça negra, de meia idade, a partir dos 40 anos. Então, o nosso screening, quando tem um paciente com alguma alteração, é ir atrás desse perfil de paciente, principalmente se tem história familiar positiva. Porém, crianças e traumas oculares ou doenças inflamatórias podem desencadear quadros de glaucoma agudo. Agora a gente vai dar uma pincelada rápida, falando ainda sobre esse assunto, falando da importância do tratamento, dos exames. Em relação aos exames, existem hoje exames que são evoluídos, que podem facilitar esse diagnóstico? Como eu te disse, o diagnóstico está na lesão do nervo óptico. Hoje a gente tem um aparelho mais fidedigno para isso, né, um padrão Moro, que a gente chama em medicina, é a tomografia de coerência óptica, onde a gente vai avaliar o nervo óptico. Se há lesões de fibras no nervo, se tem alteração no tamanho, no diâmetro da escavação desse nervo, que essa patologia é determinada e diagnosticada dessa forma. Isso é feito normalmente no consultório, Consultório. durante a consulta? Isso, a gente pode agendar o exame e fazer ele à parte. Agora, nós vamos dar uma pincelada. Então, em catarata, são doenças que podem ser associadas ou não tem nenhuma relação entre as duas? Com certeza, podem ser associados a um trauma ocular, pode causar uma inflamação, uma uveíte inflamatória, glaucoma agudo. E um trauma pode causar uma catarata. Acontece muitas das vezes o paciente já vir tratando de glaucoma, né, desde mais jovem, 40 anos de idade, e chegando na casa dos 60 anos, ele evolui com a pacificação do cristalino. Tratamento cirúrgico. Catarata sempre é assim. Então, o que a gente pode fazer nesse momento é oferecer, desde que o profissional tenha habilidade técnica para isso, uma cirurgia combinada. Trata cirurgicamente já o glaucoma e tenta suspender do tratamento do cliente os colírios. Então, a gente vai conseguir ganhar dessa forma também um controle melhor do problema, até mesmo porque retirando o cristalino, a gente já tem um controle melhor da pressão. Então, isso é um casamento perfeito. A Facotrec, que é a cirurgia combinada, é o casamento perfeito nesses casos, onde tem catarata e glaucoma juntos. Para as pessoas em casa entenderem o que é o catarata, quais são os fatores também que podem levar a desenvolver essa doença. Bom, a catarata meramente é da idade, né? A gente tem catarata também em jovens e outros problemas, mas todas as duas são doenças da senilidade. O envelhecimento do olho e a genética do paciente vai causar o problema. A gente acompanha, tem paciente que acontece mais cedo, tem paciente que acontece mais tarde. São as duas principais doenças do olho, junto com a lesão de retina, que é o DMRI. Então, se não tem catarata, fica de olho, pode aparecer os outros dois problemas, glaucoma e degeneração de retina. Agora, a gente pode dizer assim, então, já que o senhor falou que é uma doença da idade, que todas as pessoas um dia vão ter catarata? Eu brinco no consultório, assim, para o paciente que chega lá com 70 anos de idade, 80 anos de idade e não tem sintoma de catarata, que ele gastou a sorte da mega sena dele com os olhos. Então, se ele chega lá nessa idade sem sintoma nenhum de catarata, é porque teve uma genética realmente favorecida. Retardou o processo de envelhecimento dele e oxidação do cristalino, que ele ainda não tem uma pacificação. Mas, espere, a idade vai chegar, catarata ele vai ter em algum momento. Isso, com certeza, a gente sabe que a tendência, então, é as pessoas terem uma sobrevida muito grande, uma qualidade de vida muito grande, e então a população envelhecendo, então as estatísticas também desse tipo de doença devem crescer também. A incidência da doença vai aumentar, lógico. Então, se a gente vê o envelhecimento da população,
O que tem visto também nas campanhas públicas é a possibilidade de um maior acesso à correção cirúrgica da catarata. Bom, algumas vezes a gente vê situações onde deixa a desejar o procedimento em termos de qualidade do serviço, mas hoje em dia um tratamento para uma doença um tratamento difundido, todo canto tem. Então, você tem condição de estar fazendo um tratamento bem feito em centros de referência, com profissionais bons e opções de correção diferentes do padrão que a gente utiliza no SUS, que é um padrãozinho mais simples. O senhor falou então sobre os sintomas, o que a gente pode elencar como sintomas, o que a gente deve ficar atento, então, ao primeiro sinal e procurar o médico? Sintoma da catarata é baixa visual. O paciente vai começar com desconforto visual. Se é usuário de óculos, geralmente ele nota que por mais que ele limpe ou troque o óculos, a visão nunca mais vai ser 100%, ela só vai reduzindo, até chegar num momento que aquele desconforto inviabiliza ele a fazer as atividades diárias. Cirurgia, correção dessa forma. Então é importante ficar atento que isso com certeza vai afetar a sua rotina, vai afetar o seu trabalho, vai afetar até no momento que você está ali no momento de lazer, dirigindo, fazendo uma viagem, mas é uma coisa que acontece repentinamente, que vai acontecer de forma rápida, ou os sintomas vão acontecendo ao longo do tempo, vão progredindo até as pessoas perceberem. Em raros casos especiais de catarata, a doença pode vir subitamente. Mas a maioria das vezes, né, que a catarata senil é uma doença progressiva, ela é lenta, né? Tanto é que o paciente chega no consultório e pergunta: doutor, eu consultei ano passado, o médico falou que eu já tinha catarata. E não me falou se eu tinha que operar, ou falou que eu tinha que operar. Bom, a progressão da doença ela é lenta, cada paciente é de um jeito devido à genética do olho. Então é importante a gente fazer o exame de vista, de acuidade visual, a refração, ver se a visão está melhorando para orientar ele corretamente, porque às vezes ele tem um pequeno déficit visual que não incomoda, então às vezes nem é hora de fazer cirurgia, vamos aguardar. Mas a hora que tem aquele déficit acentuado que tira qualidade de vida, impede o paciente de fazer suas atividades, então está na hora de corrigir, vamos fazer a cirurgia, a indicação é essa. Esteticamente é possível perceber ou o glaucoma ou a catarata? Se você olhar para outra pessoa, você consegue identificar e perceber que ela tem essa doença? Em casos avançados, sim, porque a pupila vai perder o reflexo vermelho da retina, então vai ficar aquela pupila branca, onde a gente faz o teste do olhinho na criança, que pode nascer com catarata congênita ou com outro tumor ocular. É o mesmo sinal. E no adulto que tem glaucoma, ou na criança com glaucoma congênito, o descontrole da doença, com um quadro pressórico aumentado, vai alterar a córnea, então o olho fica esbranquiçado. Então fica uma córnea que deixa de ser transparente, é leitosa. Então você vê que é um olho glaucomatoso. Bom, mas existem outras doenças com essa mesma característica. Então tem que fazer uma entrevista, avaliar a situação do paciente para ver se realmente é glaucoma. Agora, doutor, para a gente finalizar, então, nossa participação hoje, encaminhando para o fim já do programa Mais Saúde de hoje, uma rápida pincelada. A gente está agora num clima bastante seco, já não tem chuva mais, o ar aqui na Fena Milho seco, frio, gelado. Tem alguma recomendação para quem quer curtir a festa do milho sem ter a sensação igual eu, o olho seco, mais vermelho? Aí tem duas coisas, né? O cansaço também de trabalhar o dia inteiro, vim para aqui fazer cobertura à noite, né? Concordo contigo. Agora, nesse aglomerado de pessoas aqui, é tomar mais cuidado mais com conjuntivite, né? Manter a higiene, mão limpa, sem ficar colocando a mão no olho, sem ficar esfregando. Bom, um clima seco e frio, lubrificar o olho. Os olhos. Se o paciente é usuário de lente de contato, mais ainda, ele vai ter a sensação de olho seco maior. Então, um lubrificante básico, ocular, qualquer marca, ele pode adquirir na farmácia até mesmo sem receita. Basta ter uma pequena orientação do farmacêutico ou do médico dele, de preferência, para ele estar usando esse tipo de medicação. Mais nada, lave as mãos para não dar conjuntivite, só isso. Tá certo, então gostaria de agradecer a sua participação aqui com a gente hoje. Muito obrigado pelas suas informações, que são de extrema importância, com certeza. Lembrando, gente, dia 26 agora, Dia Nacional de Combate ao Glaucoma, e é importante, muito importante, que vocês tenham ficado atentos ao nosso assunto aqui hoje. E se você tiver algum sintoma, mesmo que não tiver, é importante você consultar regularmente o seu oftalmologista, ou oftalmologista de confiança, justamente para você ir fazendo esse acompanhamento. Obrigada pela sua presença hoje. E onde que o pessoal também pode te encontrar? No meu consultório, Avenida Brasil 395, estou à disposição, no 3061-0800. Inclusive na rede social também, na minha página da internet, drdanieltolentino.com.br. E é muito interessante o paciente entender que glaucoma só vai ser descoberto se o paciente sentar na frente do profissional.
né? Não vai ser o vizinho, o farmacêutico ou outra pessoa que vai fazer esse diagnóstico para ele. Então, procurar o seu médico regularmente para ter condição de fazer um diagnóstico e um tratamento correto. Vai curtir a festa do milho ainda essa semana, ao longo da semana? Mas para o final da semana. Amanhã a gente trabalha de novo e sexta-feira também, né? O final de semana tá aí. Tá certo, então, obrigada pela participação. Contamos com você mais vezes aqui no programa Mais Saúde. Muito obrigado, boa noite, até a próxima. É isso aí, gente. Nós encerramos por aqui nossa participação direto da Festa do Milho, direto aqui do Sindicato Rural. Lembrando, gente, que nós vamos encerrar agora. Temos o programa, temos o jornal NTV News, mas voltamos a partir das 8 horas, ali próximo desse horário, com a transmissão ao vivo da eleição e coroação da Rainha Nacional do Milho 2016, com transmissão do Maurício Rocha, da Ludmila Bahia. E nós encerramos por aqui, mas daqui a pouco tem muito mais, além também da cobertura, da movimentação, dos shows, da festa do milho em si, das pessoas chegando no parque. Então fiquem atentos, fiquem ligadinhos com a gente aqui através da NTV. A todos vocês, boa noite. Daqui a pouco a gente se encontra mais. Até lá.